Olá, pessoal, todos bem? Eu espero verdadeiramente que sim. Boa semana para todo mundo. Segunda-feira, 14 de abril de 2025. Quero agradecer ao grupo Expansão da Consciência, que nos reunimos ontem pelo Zoom. Já fica o convite para todos. Quem quiser participar da próxima, de maio, entra no grupo do Telegram que nós encaminhamos. Sempre vamos encaminhar o link pelo Telegram. A próxima vai ser no dia, deixa eu ver aqui, maio, dia 18 de maio, 16 horas, horário de Brasília. Tá bom? Foi muito bom. E já está no ar, inclusive já editamos e já subimos meditação e reunião. Teve até canalização. Agora eu vou ler a canalização do Zion, nosso querido leão branco de Sírios. Ele fala bastante sobre o holístico, o ser integral, o holístico. Eu vou ler, eu vou procurar não fazer muitos parênteses, porque é uma canalização bastante interessante e um pouco longa, tá bom? Vamos lá. A medicina do futuro, os tratamentos do futuro, os atendimentos do futuro, o trabalho do futuro exigirá a adoção do olhar holístico, do ser integral, em suas diversas partes. Quando uma pessoa está com problema de saúde, deve-se olhar energeticamente os hábitos, se são saudáveis ou não, a parte emocional, o circuito mental, os pensamentos, a parte física através dos exames laboratoriais e de imagem, assim como os aspectos kármicos e da própria consciência e da expansão da consciência, pois qualquer um desses fatores pode afetar a saúde orgânica. Temos também as influências cósmicas, os raios cósmicos, as energias cósmicas. Tudo o que ocorre reverbera em todos os seres viventes aqui no planeta. Quando o núcleo magnético da Terra se inverte como está se invertendo e quase encerrando este período, a reverberação em todos os viventes da superfície e até mesmo dos intraterrenos, do fundo dos mares, os aéreos que voam, todos os animais ficam com seu norte abalado. Milhares se desnorteiam, não conseguindo chegar no seu rumo. Os que andam caem, se desequilibram inesperadamente, relatam tonturas e acidentes, como os que aconteceram no início desse ano, acidentes, quando a bússola se desgoverna. Parênteses, aqui ele me mostrou dos aviões, aquela sequência de aviões e aeronaves se desgovernando, caindo. Alguns eram falhas mecânicas, mas outros eram realmente, teve ali um problema seríssimo. Voltando, o corpo, através do coração, que também obedece aos impulsos eletromagnéticos, também se desgoverna. Por isso estamos dizendo que há o ser integral, a ser olhado amorosamente, sabendo que qualquer uma dessas partes que mencionamos pode afetar as demais. Assim como uma célula do corpo humano pode afetar a saúde do órgão inteiro e do corpo inteiro de uma pessoa, que afeta a sua saúde de seus familiares por reverberação. Não há como se falar em cura ou autocura sem que todas as demais estejam harmonizadas e equilibradas. Este é um grande desafio, pois vocês vieram com uma crença limitante de que, se um determinado órgão estava com alguma doença, bastava eliminar aquele órgão, que a doença ia embora. A doença não é só do órgão, é do todo. Se os seus pensamentos recorrentes, causando emoções de angústia e medo, repetidamente, como vocês foram programados para isso, por isso há uma quase
epidemia de ansiedades e depressões. Os órgãos de choque ligados a essas emoções apresentam muitas dificuldades, mas não só aqueles órgãos específicos, o corpo como um todo, o próprio coração, temendo, emite sinais de estresse, inundando a corrente sanguínea com hormônios como adrenalina, cortisona, mudando completamente o funcionamento e o pH do seu corpo. Uma vez que vocês tomam consciência desse despertar que ocorre neste momento em massa, e continuará o despertar ocorrendo de forma contínua e global. Para alguns, através de dores e sustos, o despertar. Para outros, através da obediência que a sabedoria traz. Parênteses, por observação. Você observa, aprende e coloca em prática, sem precisar ficar tomando susto. Voltando, esse despertar em massa traz a mudança na sua sociedade, como de fato vem acontecendo. A medicina científica já considera os efeitos das emoções e da própria espiritualidade, das energias, como fatores que influenciam nos tratamentos e diagnóstico. Percebemos um número maior de pronto atendimento, onde a primeira pergunta que é feita para os pacientes que chegam sem uma causa aparente é relacionado ao fato se ocorreu algo que o estressou e que mudou a sua rotina para sentir-se mal. Parênteses da Márcia. Por isso, o Reiki, como uma das técnicas holísticas, já foi aceito pelo SUS. Imagina, é puramente energético. Então, hoje é sim uma prática homologada, sim como válida, que tem efeitos, assim como a acupuntura das agulhas, né? Então, há um tempo atrás, a medicina tradicional não aceitava nada disso. Há, inclusive, um debate do lado, né, psiquiatria, psicologia, e vem a psicanálise. Então, assim, haviam conflitos, ainda tem um pouco, mas já se admite que esses fatores emocionais são realmente, na sua grande maioria, o que causa aquele quadro de ansiedade ou depressão. Porque o Zinho está falando desses dois, né? Voltando, muitos quadros de ansiedade, comumente representados pelo medo, pela insegurança, pelo isolamento, nos alertam para a necessidade de falarmos cada vez mais para vocês que você não está doente, com exceção dos diagnósticos onde o corpo físico realmente está adoecido. A grande maioria está reagindo às carapaças antigas, que precisam ser removidas em um processo semelhante à troca de pele em alguns animais, para a própria sobrevivência, pois começam a se sentir oprimidos e esmagados pelas crenças anteriores limitantes, os tornando oprimidos e com muito medo pela dor que começam a sentir em seus corpos físicos. As frequências altas costumam causar reverberações indesejáveis no corpo físico para aqueles que resistem à mudança. Há uma expressão entre os jovens que é utilizada e que ajudaria muito a todos vocês, que é estar no flow. É entregar-se ao próprio movimento, confiando que você chegará aonde deve chegar. Flutue, solta, confia. Esse foi parênteses meu. Voltando, quanto mais resistência vocês fazem à transformação de uma terceira dimensão puramente material, física, para uma quinta dimensão consciencial puramente energética, sutil, esta resistência causa o endurecimento de suas carapaças, ressentindo assim o corpo, os seus órgãos, em desânimo, apatia, medo, frequências muito baixas.
Há uma necessidade de vocês fazerem esforços contínuos, uma vez que passam a ter informações do despertar e da expansão da consciência. O trabalho é individual e interno. É dentro de vocês. A cada sentimento negativo, sensação negativa, parem, respirem, se acalmem e façam todos os processos internos, como meditação, frequenciamento, vocalização, para ativar e desbloquear os seus centros energéticos, para que frequenciem o mais alto possível. Parênteses da Márcia. Aqui podemos colocar toda a atividade de respiração, concentração também, parar para olhar a natureza também ajuda. Fazer esse contato com o mais alto, através de preces, orações, encontrando pessoas para que possam falar do, vamos colocar assim, do que é importante, não para somente fazer reuniões. Tá bom? Voltando. Holisticamente, pensem no universo, na galáxia de vocês, todos os planetas girando ao redor do Sol harmoniosamente, sem interferirem e nem se chocarem uns contra os outros. Holisticamente, é este o movimento que o circunda. Cada setor e departamento da sua vida deve ter o seu ciclo olhado com atenção e tranquilidade. Quando um deles se desequilibra, toda a malha eletromagnética energética se desequilibra junto. E é o seu corpo físico que dará os sinais, dizendo que há algo que você precisa olhar e reajustar, que você precisa corrigir quanticamente, estamos programados para sempre rejuvenescer. Fisicamente, fomos programados para sempre envelhecer. Existem interessados em que vocês envelheçam e adoeçam. Há toda uma indústria química de medicamentos, exames, tratamentos, mas há como permanecerem saudáveis, uma vida com qualidade mais prolongada, tirando a raiva, o ódio do coração, a mágoa, a vingança e substituindo em seu lugar por paz no coração, esperança, perdão, compreensão, visão expandida, que somente uma consciência que se expande consegue. Vocês estão nesse caminhar, nessa transição, saindo do individual para o coletivo, onde todas as suas partes estarão em harmonia e equilíbrio, conforme a sua consciência se expande. E o autodomínio será natural, positivo, quando perceberem-se harmoniosos em todos os seus aspectos, toda a abundância e prosperidade estará à disposição de vocês. Não correrão mais atrás do dinheiro, e sim, o dinheiro, a energia da vida, estará à sua disposição, como o ar que vocês respiram. Parênteses da Márcia. É a mais pura verdade. Isto aconteceu na minha vida e eu sou testemunha de que quando você para de correr atrás do dinheiro e passa a entrar em conexão com o flow da vida, com o fluxo da sua missão, além do trabalho não ser um trabalho enfadonho e desgastante, a prosperidade vem junto, a abundância, porque abundância não é só dinheiro, certo? E para terminar, o último parágrafo. Esta transição planetária está removendo todos os que tentam impedir a todo custo que vocês se libertem e oferecerá a vocês encontros saudáveis, incentivos mútuos, ajuda fraterna, como um coletivo que sabe que o equilíbrio do todo depende do individual. Esta consciência está logo adiante, só depende de vocês. Paz e luz. Zion, eu sou. Gente,
Eu não vou falar muito mais do que isso. Ouçam uma, duas vezes, façam anotações. Eu costumo dizer o seguinte: o canalizador é aquele que, quando recebe a mensagem, é aquele que está precisando ouvir a mensagem. O professor é aquele que, quando está ensinando, é o que precisa aprender aquela lição. Pode não ser a matéria, mas a lição. Todos nós estamos nessa escola chamada planeta Terra, numa transição planetária onde está chacoalhando, está mexendo com todo mundo. Estamos todos juntos e não estamos sozinhos aqui. As mensagens chegam de uma forma surpreendente, de uma forma assim, ó, tranquila e explicando que nós somos um todo. E quando a gente ouve a frase somos todos um, é isso, tá bom? Fiquem bem, até amanhã. Tchau, pessoal.